Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre a importância da usabilidade na segurança do trabalho. Mas lógico, para falar sobre isso a gente precisa entender primeiro o que é usabilidade. Eu vou ler aqui a definição da ISO 9241. Eu coloco o nome dessa ISO detalhadamente na descrição do vídeo para você. Mas bora lá. O que é usabilidade? Medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos, tá? Para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um conteúdo de uso específico. O professor só entendia que tem um monte de específico. Não, bora entender cada partezinha dela. Então ele começa assim, ó. Medida na qual um produto pode ser usado. Ah, professor, e o que tem a ver com segurança? Na segurança do trabalho, a gente vai ter um produto, por exemplo, um EPI novo, um equipamento de produção coletiva novo, uma máquina que o trabalhador vai ter que interagir. Você mesmo vai comprar um equipamento de medição novo. Então, medida qual um produto pode ser usado por um usuário específico. E aí eu preciso saber qual é esse usuário. Qual é a formação que eu tenho dele? Qual a formação, qual a habilidade que ele tem? Qual a experiência? Ele precisa ter uma formação específica? Então, você conhece esse seu usuário que vai utilizar aquele novo EPI? Por exemplo, uma máscara autônoma. Então, eu preciso entender sobre o usuário. E se você pensar bem, isso tem muito a ver com que disciplina que a gente trabalha? Ergonomia, né? Ou seja, a interação entre, vou colocar o trabalhador, mas são entre o homem e o pós-trabalho, essa interação é estudada pela ergonomia. E a usabilidade é exatamente isso, para saber se eu estou tendo uma boa interação. Só que aí ele vai dar algumas características para facilitar, para melhorar essa interação. Então, descrição do usuário, já pegando essa informação. Depois ele fala para alcançar objetivos específicos, né? Com eficácia, eficiência e satisfação. Então, eu preciso também definir qual é o objetivo que eu quero alcançar. Então, você, por exemplo, imagina que você vai estabelecer agora, vai implantar uso de cinta ergonômica, né, que o pessoal chama de cinta ergonômica, aquelas cintas abdominais para os trabalhadores. Cinta lombar. Eu vou até colocar também um vídeo que eu fiz até no canal do Nestor sobre esse assunto, que foi muito bacaninho. Eu vou colocar também aí para você. Tá. Então, cinta lombar. Qual é o objetivo? Digamos que o seu objetivo, pode até ter mais de um, mas digamos que o seu objetivo é que esse trabalhador mantenha uma postura, mas que ele tenha conforto também na utilização desse equipamento. Tá? E aí você pode colocar alguns subobjetivos. Por exemplo, conforto significa que quando eu estou usando essa cinta, ela não pode apertar demais, ela não pode esquentar demais. Por exemplo, eu moro em Manaus. Cinta ergonômica que o pessoal usa em almoxarifado e tudo mais, dependendo do horário, rapaz, é extremamente desconfortável. Não pelo aperto, mas porque fica quente. Tá? Então, a gente tem que pensar qual é o objetivo que eu quero alcançar para que tenha maior usabilidade, esse conforto no uso. Então, estabelecer o objetivo. Só que ele fala que eu tenho que pensar em eficácia, eficiência e satisfação. Então, vou usar de novo a NBR para pegar as definições. Bora começar por eficácia. Eficácia, exatidão e completude com as quais os usuários alcançam objetivos. Tá? Exatidão e completude. Então ele vai conseguir o resultado e com total informação. Então vamos pegar um exemplo também para facilitar. Imagina que você vai utilizar um dosímetro novo. Tá? Então, exatidão e completude seria você conseguir a informação correta, tá? Fazendo todas as etapas necessárias e você vai ter o resultado adequado. Então você conseguiu o que você queria. Com exatidão, o resultado correto, e completude, com a informação total, com todas as etapas necessárias para conseguir aquilo. Tá? Mas isso é eficácia. Agora ele fala também que esse objetivo tem que considerar a eficiência, que já é um pouquinho diferente. Bora ver aqui a definição da NBR. Recursos gastos em relação à exatidão e completude com as quais os usuários atingem objetivos. Por exemplo, você fez a medição, né? E aquela medição, você para conseguir fazer com eficácia, conseguir uma informação completa e tudo mais, demorou 3 dias. Ou seja, você chegou no resultado, mas você não foi eficiente. Tá? Então,
Então, eficácia, você chega no resultado. Eficiente, você tem que pensar em tempo, em custo. E é isso você tem que estabelecer também nos seus objetivos. E o último item, que para mim é o mais simples, é a satisfação. Satisfação tem muito a ver com conforto. Então, na hora que eu estabeleci lá um equipamento, um EPI ou alguma coisa assim, está confortável para esse meu trabalhador? Ah, mas professor, conforto é meio subjetivo de avaliar. Ok, mas a gente pode usar, por exemplo, escala de Borg. Então, o que seria isso? Digamos que você quer saber se tal atividade é confortável ou não. E essa cadeira é confortável ou não. Então você tem uma cadeira na sua frente, quer saber se é confortável ou não. Tem alguns itens objetivos, de estofamento e tudo mais, mas você pode perguntar para o trabalhador, de 1 a 10, qual é o conforto, 10 sendo o mais confortável possível e 1 menos confortável possível. E aí vai, 8, 7, 6, acaba tendo uma escala, tá? Então, bora voltar lá para a definição. Medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos, a gente tem que saber para quem a gente está fazendo. Estabelecendo objetivos com eficácia, eficiência e satisfação, eu tenho que definir o que eu quero alcançar, lembrando de eficácia, eficiência e satisfação, em um contexto de uso específico. Isso é importante. Contexto de uso, ele vai colocar vários itens aqui, eu estou pegando sempre a NBR como referência, para você verificar o contexto. Por exemplo, a descrição da tarefa. Na hora que você está fazendo uma atividade, digamos que você está estabelecendo o uso de um respirador. Usar esse respirador no Rio Grande do Sul, na época de frio, não é a mesma coisa que usar esse respirador em Manaus. E eu não vou dizer na época de quente, porque aqui sempre é quente. Então, percebe que o contexto vai fazer muita diferença para a usabilidade desse produto, e eu tenho que pensar isso previamente. A descrição do equipamento. Vamos pegar, por exemplo, uma máscara autônoma. Máscara autônoma, aquele que tem um cilindro nas costas, coisa e tal, e o cara vai lá, por exemplo, no espaço confinado entrar. Tem cilindro que é muito mais pesado e tem cilindro que é bem mais leve, só que também é muito mais caro, tá? E eu tenho que ver essa descrição do equipamento, porque eu também, lembra, eu tenho que verificar o meu usuário. Se o meu usuário, uma pessoa mais franzina, coisa e tal, vai adiantar eu ter uma máscara autônoma, mas ele não conseguir nem trabalhar com ela? Então tem que avaliar isso também. O outro item que ele fala de contexto de uso é o ambiente. Bora eu continuar com o exemplo da máscara autônoma. Esse local que eu vou entrar, quais são as dimensões dele? Sei lá, tem fumaça, tem um produto químico, tem um odor forte, é quente, é frio. Isso tudo tem que ser considerado. Percebe que a usabilidade é importante para o seu trabalho, porque senão você estabelece um processo, um procedimento, um EPI, um EPC, e na hora não será utilizado. E para completar, eu vou pegar aqui como referência Jakob Nielsen, e eu não sei se a pronúncia é correta, mas aceita aí, que é um cientista da computação, que ele estabeleceu 5 critérios básicos para a gente avaliar nessa interação homem-máquina, tá? O cara é PhD nessa área. Então, primeira coisa que ele fala que você tem que avaliar é a facilidade de aprendizagem. Então, você pegou aí um equipamento, um acelerômetro, aí você vai lá utilizar. É fácil de utilizar? Se é fácil, tem uma boa usabilidade. Na máscara autônoma, o trabalhador pegou, colocou e já sabe como usar tudo. Então, tem uma boa usabilidade. Então, facilidade de aprendizagem é o primeiro item. Segundo item que ele fala para você considerar é: o sistema deve ser eficiente para que o utilizador, depois de o saber usar, possa atingir uma boa produtividade. Então, eu consigo manter uma boa produção? Então, ele é fácil de utilizar, você consegue utilizar, mas ele dá produção? Você consegue fazer rapidamente e tudo mais? Então, o segundo item que você tem que se considerar. Terceiro, que esse aqui é importantíssimo: facilidade de memorização. Então, você explicou, por exemplo, sistema de alarme que geralmente fica lá na portaria e você tem que explicar lá para o vigilante o que ele tem que fazer, programação e tudo mais. Você explicou em janeiro. Ele não vai usar aquilo tão cedo. Aí daqui a 3, 4, 5 meses parou, deu um alarme falso, alguma coisa assim, ele sabe o que fazer. Ou seja, se ele tem facilidade de aprendizagem e ele tem facilidade de memorizar aquilo, significa que aquele sistema ali tem uma boa usabilidade também. Isso é importantíssimo. Porque se você sabe que o sistema que você está adotando não tem uma facilidade de memorização, você vai ter que fazer reciclagem periodicamente. Porque esse trabalhador não vai assimilar tão fácil assim.
Segurança. O sistema prevê erros e evita que os utilizadores cometam. Isso aqui seria o seguinte. Qualquer sistema há a possibilidade de você errar. Usar um equipamento, qualquer coisa. Porém, caso você erre, você tem como dar um Ctrl Z, ou seja, você tem como se arrepender ou se errar já era. Então ele fala sobre isso também. Ter boa usabilidade significa que você tem essa possibilidade de se arrepender. E o último item que ele coloca é a satisfação. Tá? O sistema deve ser usado de forma agradável para que os utilizadores fiquem satisfeitos com a sua utilização. Então, o que seria isso? Está confortável para o trabalhador? O trabalhador, ele utilizando aquilo, ele não tem problema? Então, percebe que a usabilidade é de extrema importância. Eu coloquei até algumas perguntas aqui no final para você pensar, olha, na hora que você vai implantar algum produto novo na empresa relacionado à segurança, você já sabe quem é o usuário? Você já conversou com ele? Sabe como é que ele vai realizar a tarefa? Conhece o ambiente de trabalho? Então percebe que isso é de extrema importância. Como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro e eu esqueci de pegar antes. Então eu vou pegar aqui num susto um livro. Tá? Vou pegar esse aqui que eu indiquei lá no SST também. Eu fiz até um vídeo sobre o assunto. Gerenciamento de crises. Usando mapas críticos para organizar o que é complexo e caótico. É do autor Cláudio J. Sena, da editora Alta Books, tá? Então nesse livro aqui, ele estabelece alguns mapas, umas planilhazinhas, eu até coloquei nesse vídeo também um PowerPoint mostrando o modelo, onde o passo a passo para você fazer um mapa crítico, por exemplo, incêndio. E aí você vai estabelecer as etapas necessárias. E aí depois você vai elaborar um plano de resposta com base nesse resuminho que já coordenou as ideias. Então é um livro interessante para esquematizar essa informação. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilhe. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.